Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Pois bem, vamos começar nas gravações de hoje falando sobre o quê? Vamos falar sobre o evento que aconteceu no Uruguai. Os frutos de fidúcia súplicas estão aí, né? Pelos frutos conhecereis. E quais são os frutos de fidúcia súplicas? O que pode ser? Maior santidade das pessoas? Impossível. Quem acompanha o Isa Notícias sabe, nós somos basicamente o único canal que tenta dar nome às coisas. Chamamos fidúcia súplicas de patifaria súplica, porque é um documento ardiloso, blasfêmico, né? E só pode vir dele escândalo, confusão e patifaria. Por mais adorno que eles possam ter colocado, né, atenta contra a lógica, atenta contra o segundo mandamento, né, e atenta contra a doutrina da igreja. Pô, né? Mas né, sempre tem o pessoal que gosta, né, de fingir que tá tudo bem, tá tudo normal, que não tem nenhum problema. Né? Sempre tem a turma do Veja Bem. Então, vamos para esse episódio do Uruguai, que é tragicamente interessante o negócio. Né? Essa notícia está no Info Católica, ela até é num artigo opinativo. E assim, o cara que opinou, sendo bem honesto, ele opinou meio que levando a sério o fidúcia súplicas, como se o fidúcia súplicas tivesse algum tipo de validade, entendeu? E o que tem de correto no fidúcia súplicas é para cobertar o erro. Então, né, o contexto é importante. Você não pode tirar o contexto do fidúcia súplicas. Né? Qual que é o contexto de fidúcia súplicas? Blasfêmia, atentado contra o segundo mandamento. Ponto final. Ah, mas lá diz, eles reafirmam o matrimônio, reafirma aquilo e tal. Reafirma isso como cortina de fumaça. Reafirma isso para sugerir a perversidade. É típica tática do demônio. Né? O sábio dizia, né? O demônio diz 9 verdades e uma mentira. Né? Com 9 verdades ele pega a tua confiança, com uma mentira ele te derruba. E não deu outro, né? Aconteceu lá no Uruguai. Um caso, tipo assim, um casal, né? Casal entre aspas aqui, né? Casal gay lá do Uruguai, famosão, né? Sabe? De celebridade. Receberam a bênção da igreja lá, foi noticiado e tal. Os católicos ficaram perplexos, né? E aí o bispo foi fazer o esclarecimento. Vamos ler o esclarecimento. Né? Mas daí, como eu tava falando, né? Então, né, dessa notícia da pessoa que tá comentando, eu peguei o esclarecimento, porque os comentários que ele faz sobre o esclarecimento, na minha opinião, é como se ele queresse se levar a sério o fidúcia súplicas. É como se o fidúcia súplicas fosse um documento assim válido. Não dá pra levar assim. Bom, no dia 21 de fevereiro, houve a bênção de Carlos Perciavalle e Jimmy Castilhos por parte do padre Francisco Gordalina, em representação ao bispo de Maldonado, Dom Milton Trócoli. Então, novamente, nós brasileiros não conhecemos essa dupla aí, né? Mas no Uruguai eles são bem conhecidos. No dia seguinte, o bispado emitiu a seguinte carta à comunidade diocesana. Então vamos lá, vamos ver a explicação. Né? Queridas irmãs e irmãos da diocese, vendo as repercussões que tiveram em algumas pessoas da comunidade eclesial a bênção de Francisco Perciavalle e J. Castilhos, considero importante compartilhar convosco o caminho percorrido em relação a isto. Aí você já pensa assim, poxa, só o escândalo da blasfêmia, da bênção já seria o suficiente, né? Não. Vamos explicar a trilha até chegar a essa sem-vergonhice. Depois dos primeiros anúncios nos meios de comunicação sobre uma celebração religiosa de casamento em uma igreja e um comunicado de esclarecimento por parte da diocese, foi realizada uma reunião por solicitação deles para dialogar. Claro, sempre tem que ter um diálogo. Onde é que acaba o diálogo? Com quem não quer se converter, com quem não tem, né, com quem está no caminho torto.
Diálogo você pode com as pessoas que querem, ainda que não estejam no reto caminho, elas querem trilhar o reto caminho. Com essas pessoas é possível diálogo. Agora, quem está no caminho torto e não vê problema, está no caminho, não é possível diálogo. Vai acabar no quê? Em blasfêmia, em escândalo, em confusão. Né? Mas tá aí. Né? Então, por solicitação deles, né, para dialogar pessoalmente e esclarecer situações. A referida reunião, fomos o padre Francisco Bordalina, que foi quem fez, né, representando o bispo, inclusive, né, vigário-geral e eu. Aí, ou seja, né, primeiro eles solicitaram a bênção, aí meio que foi dado, acho que um positivo aí e tal. Aí a mídia já começou a cobrar, vão ser abençoados, vai ter uma cerimônia, ia ser feita até pelo que eu tava vendo, ia ser feita numa igreja, etc. Aí todo mundo começou, que escândalo é esse, tal. Calma, vamos dialogar, né? Vamos dialogar. Aí como é que foi? Foi um diálogo profundo e sereno. Sabe qual é o diálogo que eu acho que foi profundo e sereno? O da serpente com a Eva, para ela comer o fruto, deve ter sido um diálogo muito profundo e sereno, né? Até ele chegar e dizer, serei como Deus, né? Pô, profundo, né? E sereno. Né? Foi tão sereno que o Adão foi lá e comeu ele também. Né? Profundo e sereno. Maravilha de diálogo. Isso aí imagina se o diálogo tivesse sido superficial e acalorado, né? Ali, lhes foi entregue o documento do Vaticano Fiducia Supplicans e comentaram-se alguns parágrafos. Né? Claro, né? Entrega o documento, eles vão se converter. Claro que vão. Imagina se não, eles começam a ler aqui Fiducia Supplicans. Nesse diálogo, solicitaram receber a bênção. Possibilidade que permite o referido documento para casais em situação irregular. O que é absurdo. Contradiz o próprio magistério anterior. Né? O magistério assim, de 2 anos, né? 2 anos, né? De 2021. Empregou-se alguns dias para poder realizar as consultas pertinentes. Aí agora vem. Ou seja, teve um diálogo que a gente já sabe pelo final da história, infrutífero. E teve consultas pertinentes. Não, vamos fazer a coisa certa. Né? Se você vai fazer algo errado, vamos fazer algo errado dentro do certo, né? Né? Tá bom. Qual que foram as consultas pertinentes? Segue o bispo explicando em sua nota. Consultamos a Nunciatura Apostólica do Uruguai sobre como se devia proceder nesta situação, que se previa com características midiáticas. Né? Porque, querendo ou não, né, Fiducia Supplicans, né, ela pede que seja discreto, etc. Né, como se a blasfêmia fosse deixar de ser blasfêmia porque é discreta. Né? Né? Peque, mas discretamente. Né? Não via, né? Não tem valor evangélico nenhum esse tipo de coisa. Mas vamos lá. O que o Núncio falou? Né? Informou-nos que deveria dar a bênção, visto que havia um documento assinado pelo Papa e que se deveria proceder em conformidade. Pronto, é isso. Ó, tu tem um documento assinado pelo Papa, então você pode fazer. Isso não é argumento. O católico pensa assim. Isso aí é pensamento de burocrata. Você pega o burocrata, você pega um fiscal, né, que tem que fazer o checklist, né, tal. Quem recebeu a auditoria, né, auditor, por exemplo, né, o auditor vai lá, me dá o documento, você faz o controle de tal coisa? Faço, tal, me dá o documento comprovatório. O cara dá o documento comprovatório. Tá, esse documento aqui comprova que você faz o controle dessa coisa. Ele vai lá e nota, né. Tal. Isso é mentalidade de auditor, de burocrata. Né? O católico não pensa assim. O católico pensa segundo verdade e mentira, veracidade, falsidade, amor, pecado. Né? Não, tem um documento do Papa Francisco. Não, mas tem absurdo escrito nesse documento. E o que o documento se propõe, que é uma novidade. O documento é uma novidade. E o que o documento se propõe vai contra tudo que a igreja sempre ensinou. Não, o Papa assinou. É a assinatura mágica. Né? Daí, né, 23h59, não podia. Agora pode. Como é que é? Meia-noite pode. Virou o dia. Né? Outra coisa, a mentalidade católica. Sempre tem desconfiança. O católico, por uma questão de prudência, ele sempre tem desconfiança com a novidade. Não é que não exista desenvolvimento teológico. Né? Mas, dado uma novidade, um desenvolvimento inédito, né, por definição, esse desenvolvimento não vai ser infalível. Por quê? Porque é uma novidade. Pô.
Quem gosta de novidade, quem acha que o novo é sempre melhor do que o antigo, né? Essa aí é uma mentalidade mais protestante, tecnicista, positivista, né? Sem base nenhuma na realidade. É uma fé mundana tosca, né? Nós estamos caminhando sempre para o melhor, né? Um evolucionismo moral. O católico não pensa assim. Tanto é que os bispos da África leram o documento e viram: esse documento contradiz a fé, nós não vamos aceitar eles. Os bispos da África, de maneira uníssona, né, rejeitaram o Fiducia Súplicas. Né? Não por... Aí o Tucci até tentou desconversar, né? Tem as notícias anteriores. Não, é porque... Né, eles têm uma situação social deles lá, tal. Não, eles deixaram claro, é por questão doutrinal. Esse documento fere a fé. Ponto. Não existe bênção pastoral. Ah, mas o Papa Francisco assinou, está dizendo que existe agora. Não existe. Não existe. Toda bênção ela é litúrgica, etc. Vai querer mudar a teologia agora e tal. E detalhe, mesmo que existisse, você está invocando a Santíssima Trindade. Portanto, vai contra o segundo mandamento. Porque o casal não quer a conversão. Então, o que você está fazendo? Erguendo o nome de Deus em vão. Então não tem como salvar a Fiducia Súplica. Vamos lá. Comunicamos então aos interessados que a bênção seria dada. E lhes foi recordado que não seria uma igreja, que era uma bênção às pessoas e não uma união. O editor vai colocar a foto aqui do evento. Tá tudo resolvido? Não, é a pessoa, não é a união. Aí você olha a foto. Assim, não tem como, vai causar escândalo. Fiducia Súplicas foi feita para causar escândalo, vai causar escândalo. E não tem como evitar isso. Porque eles estão. Porque essa novidade é blasfêmica, pô. Aí põe entre parênteses. Não era um casamento pela igreja. Olha a foto ali, ó. O editor acabou de botar a foto ali, né? Mas é semelhante, né? Pareceu parecido aí, tá? Circulou todo o Uruguai essas fotos aí. Olha o contra-testemunho. Olha o contra-testemunho que esse bispo do Uruguai fez aí com a bênção do núncio do Uruguai aí. Com base numa assinatura assinatura aí. O que vai é a assinatura e a forma, o que tá lá? Né? É a letra ou é o espírito? Não, é a letra, porque o que vale é a letra. O espírito dança o espírito, o que vale é a letra. Não, a letra mata, o espírito vivifica. Vamos lá. E que por isso mesmo seria de modo discreto, a gente percebe. Muito discreto. Muito. Sem a presença de convidados, né? Só a mídia, né? Só a mídia, circulou as fotos em rede social, só, né? E que era uma bênção simples. Simples. Blasfêmica, mas simples, né? Qual que é o problema, né? Qual que é o problema de contra o segundo mandamento, né? Ai. Depois de avaliar algumas possibilidades e limitações de lugar e de agenda, concordou-se que fosse em sua casa, né? Na casa de quem? Do casal. Olha só, o padre, representando o bispo, foi à casa do casal, lá onde, né? O local onde eles cometem seus pecados de maneira tranquila, né? Para serem abençoados. Olha só que coisa maravilhosa, né? Tá aí. Aí o bispo continua, Continua. Compreendo que o midiático da situação foi capaz de ferir a sensibilidade de alguns e talvez possa ter confundido a outros. Não diga. Aí vai dizer o que? A culpa é do midiático? A culpa é do midiático? Nós não somos kantianos. Se não tivesse um midiático, a blasfêmia teria acontecido. Do mesmo jeito. O problema está na gênese dessa situação, que se chama Patifaria Súplicas. O Isa Notícia é o único lugar que você vai ver Patifaria Súplicas. Continua. Também moveu a alguns a aproximar-se para descrever sua situação real, pessoal ou familiar, agradecendo a proximidade da igreja. Claro, a igreja agora está abençoando, né, situações objetivas de pecado, está abençoando o pecado. Isso, né? Se a igreja abençoa o pecado, os pecadores vão se aproximar. Não nego, pode até se aproximar. Pra quê? Pra se converter que não é, né? Aproximação vã.
nula, contra-testemunho. Santo Agostinho já falava lá, contra a mentira, né? Em que ele ataca os priscilianistas, né? Os hereges da época e tal. Você não pode utilizar... Veja, né? Fidúcia súplicas é como se fosse um documento de um priscilianista moderno. Tá? Vamos fingir que dá para ter que existe a bênção pastoral, que dá para abençoar as pessoas para aproximá-las. Você está usando a igreja não abençoa o pecado. Você está usando uma mentira para aproximar as pessoas. Isso não é efetivo e isso ofende a Deus diretamente, que é a verdade mesmo. Pô. Santo Agostinho já sabia isso. É tudo priscilianista repaginado hoje em dia. Não tem nada de novo, né? Eu já disse, né? Nada de novo sob o sol, né? É isso aí. É isso aí. E o bispo do Uruguai se presta... Põe a culpa na mídia, né? Põe na mídia. A Eva, né? Já que a gente já falou da Eva, né? A Eva né? Quando Jesus foi prestar conta, vocês comeram do fruto aí? Que vocês estão meio estranhos aí. O que houve? A Eva, não, veja bem, foi a serpente. Tá? Se bem que a melhor resposta foi a do Adão, né? O Adão chegou e, Adão, o que tu tem pra dizer aí? O Adão, a mulher que tu me deste, fez eu comer o fruto, né? Um jogando pro outro ali. E o Adão ainda põe a culpa indiretamente em Deus, a mulher que tu me deste. Como que dizer, se tu não me desse a mulher, eu tava bem, né? Ó a patifaria do Adão e da Eva, tá aí, né? Tá aí a patifaria desse bispo aqui do Uruguai lá, dizendo, não, o problema foi a mídia. O problema não é a fidúcia súplica, o problema é a mídia. Né? Se você não identificar a causa, você não vai conseguir resolver o problema. Aqui no Isa Notícias, né, a gente tenta identificar a causa, tenta dar nome aos bois. Né? Tudo mais. Aí ele continua. Né? Agora, ele já pediu truque culpando a mídia, né? Agora ele vai pedir 9, né? 9. Porque se você ainda está reclamando, o bispo ainda vai dizer, tal como declara o mesmo documento Fidúcia Súplicas, a igreja continua afirmando o sagrado valor do matrimônio entre o homem e uma mulher, como uma união exclusiva, estável, indissolúvel e aberta à vida. Isto não está em questão. Então por que tu colocou isso? Você não está em questão, por que tu está explicando isso? Olha como é essa coisa, você reafirmar a doutrina de sempre para botar a blasfêmia no meio. Veja como isso é para fazer cortina de fumaça. O bispo acabou de fazer uma cortina de fumaça aqui. Isso não está em questão. Se não está em questão, por que está colocando em questão, então? Não é? É muito simples, pô. Isso não está em questão. Não, o que está em questão mesmo, e esse é o problema da fidúcia súplicas, é o seguinte. Você não pode abençoar situação objetiva de pecado. É isso, é só isso que está em questão. Isso está em questão. Essa é a novidade. Só que é uma novidade blasfêmica. Aí vai continuar. Ele vai pedir 12 agora, bispo. A novidade do documento e suas implicações pastorais mobiliza a todos nós. Ao pecado, ao escândalo, à confusão. Claro que mobiliza. Isso nos convida a uma reflexão profunda acerca de como seguir buscando caminhos para evangelizar. Então lê contra a mentira do Santo Agostinho. Lê contra a mentira do Santo Agostinho. É um desafio grande que exige oração, discernimento e reflexão. Não teve, pelo menos não citou, né? Não teve oração, porque a oração que teve na bênção ela é blasfêmica. Não teve discernimento, porque foi abençoado uma situação objetiva de pecado. Né? E reflexão muito menos, né? Porque o bispo e o núncio não conseguiram, né? Eles pautam uma ação pastoral não em relação à verdade evangélica, em Jesus Cristo, que é a verdade encarnada, o verbo de Deus, mas num documento, com uma rúbrica, ensinando uma novidade, que não é infalível, portanto, não faz parte do magistério infalível da igreja, etc. E que, detalhe, foi rejeitado, né? Tanto não é magistério infalível esse documento, né? Que foi rejeitado por um continente inteiro, os africanos, né? Fora cardeais, fora outros bispos que se manifestaram, etc. Então, fica a dúvida, né? Esse bispo uruguaio, ele tá metendo louco ou ele é ingênuo mesmo? Entendeu? Fica essa dúvida, né? Mas, né? Oração, discernimento e reflexão não teve aqui. Não teve aqui. Teve blasfêmia,
teve consentimento com o pecado e teve burocracia. É isso que teve. E para encerrar, o bispo vai dizer, último parágrafo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Desejava compartilhar convosco, como igreja diocesana, estas reflexões e qual foi o caminho percorrido a respeito desta situação, que só tornou a situação mais vergonhosa ainda. Sigamos caminhando juntos neste tempo de Quaresma, que nos leve ao deserto para temperar nosso coração no caminho para a Páscoa e renovarmos interiormente. Cadê a renovação do casal ali? Era para o casal receber a bênção, se é por causa da Quaresma, para se converter, e ter rompido a relação. Mas não, vocês vão na casa dos caras, vocês vão na casa do cara, causam um escândalo geral no país inteiro, e vem dizer, vamos aproveitar aqui a Quaresma, né, para a gente nos renovar interiormente. Você tá de palhaçada, bispo do Uruguai, Dom Milton Trópoli. Você tá de palhaçada, pô. Ainda quer terminar. Ou seja, ele vai lá dar uma bênção blasfêmica, né? Conversou profundamente e serenamente e profundamente com os caras. O escândalo foi gerado, a confusão foi gerada. E aí depois no final ele vem dizer, relembrar, nós estamos na Quaresma aí, né? Tempo de nos renovar interiormente. Pô, ainda quer pagar de bonzinho ainda no final. Né? Fraternalmente em Cristo. Fraternalmente em Cristo. Em Cristo. Quem não tá... O diabo estava lá na hora dessa bênção. Cristo não. Porque onde está a mentira não está o Espírito Santo. E como a bênção pastoral é uma mentira, com assinatura ou não, porque nós não temos a mentalidade burocrática, nós temos a mentalidade católica. Então, fraternalmente Cristo. Flatus vossis. Flatus vossis. É melhor ter admitido que errou, pedido desculpa, perdão, e aproveitando a Quaresma para... Desculpa, errei, peço perdão para os meus irmãos, peço perdão a Deus... Né? E relembra os irmãos, nós estamos na Quaresma, vamos nos renovar interiormente. Era isso para ter feito. Era isso. Desculpa, errei. Tal, não, ele vai lá e tanca. Não, mas tem fiducia súplicas aqui, tem assinatura do... Carteiraço do inferno. Do inferno mesmo, esse carteiraço. Que de Deus não vem, esse documento não vem de Deus. Basta ter um pouco de fé para saber disso. Bom, seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei.